E o Flamengo já é um dos líderes do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, tudo sobre a quarta vitória consecutiva do time do Domenech Torrent. Quero falar também sobre a freguesia do Fluminense. Preciso te atualizar sobre a gozação do Santos com Jorge Sampaoli depois da vitória do Peixe na Vila Belmiro. Detalhes sobre o São Paulo e a montanha-russa. Ótimo primeiro tempo, péssimo segundo tempo, e assim tem sido no Campeonato Brasileiro, além de informações sobre a rodada e detalhes importantes de mercado. Borja voltando ao Palmeiras já? E que história é essa de que Juliano está rescindindo seu contrato com o Al Nassr e pode voltar ao futebol brasileiro em algumas semanas? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, pedi para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é importante para que o canal do Nicola continue crescendo, mas você também pode e deve virar membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Antes de falar sobre as informações importantes sobre o mercado, queria te contar um pouquinho sobre a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou nessa quarta-feira com 6 jogos em horários bem diferentes. Por exemplo, às 5h30 da tarde a gente teve o empate do Atlético Paranaense contra o Botafogo, jogo em Curitiba, mais uma partida em que o Furacão não consegue reagir, mesmo depois da demissão de Dorival Júnior. Já o Botafogo emplacou o 6º empate em 8 partidas, os dois times na parte de baixo da tabela. Botafogo abriu o placar com o Vitor Luiz de pênalti aos 34 minutos do segundo tempo e aos 42 o Ravanelli marcou o gol de empate. Detalhe importante, foi a terceira vez que o Botafogo deixou de vencer tomando um gol depois dos 40 minutos do segundo tempo, e só não foi pior porque o Nicão desperdiçou um pênalti já nos acréscimos. Um pouquinho mais tarde, a partir das 6 horas, o Fortaleza venceu o Sport dentro de casa, vitória por 1-0 com um gol de Wellington Paulista em cobrança de pênalti. Com a vitória, o Fortaleza deu uma bela subida na tabela de classificação, já aparece na 8ª posição com 11 pontos conquistados. O Sport, que reagiu a partir da mudança no comando técnico com o Jair Ventura, estacionou na tabela de classificação ao 11º com 10 pontos, bastante equilíbrio nessa parte da tabela. Também às 6 horas, o jogo mais maluco da quarta-feira, Curitiba 3, ou melhor, Goiás 3, Curitiba 3, o jogo foi em Goiânia. Curitiba chegou a abrir 2-0, o Goiás virou para 3-2 e o Sabino, que havia marcado um gol contra a favor do Goiás, acabou fazendo de pênalti o gol que decretou 3-3, jogo bem interessante. 7h15 foi a vez de São Paulo e Red Bull Bragantino entrarem em campo no Morumbi, primeiro tempo equilibrado com o São Paulo um pouco melhor. Já no segundo tempo o São Paulo desapareceu, como tem sido uma prática desse São Paulo do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Alguns momentos muito bons e outros muito ruins. Só para citar um exemplo, na derrota por 3-0 para o Atlético Mineiro, São Paulo chegou a fazer 30 minutos perfeitos, jogando contra o Galo no Mineirão. Já os outros 60 minutos foram horrorosos, quase 70, já contando também com os acréscimos. Em relação ao jogo contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo até foi melhor no primeiro tempo. Fernando Diniz acabou mexendo no time e o São Paulo voltou bem pior. O Red Bull Bragantino abriu o placar cedo aos 8 minutos do segundo tempo com o Raul, ex-jogador do Vasco, que fazia sua estreia pelo Red Bull. O São Paulo, graças a um lance muito feio, mais uma falha do Cleiton, ex-goleiro do Atlético Mineiro, que não consegue jogar bem com a camisa do Red Bull Bragantino. O Luciano empatou o jogo, o gol foi marcado aos 29 do segundo tempo, mas aí o Red Bull Bragantino desperdiçou 2 cobranças de pênalti, com o Claudinho e com o Arthur praticamente no último lance da partida, e foi graças a esses 2 pênaltis desperdiçados que o São Paulo conseguiu faturar pelo menos um ponto esse que fez com que o Tricolor se igualasse ao Internacional com 17 pontos, o Flamengo também tem 17, são os 3 times que lideram o Campeonato Brasileiro de forma provisória, pelo menos na noite dessa quarta para quinta-feira. Quero falar agora da vitória do Santos contra o Atlético Mineiro, 3-1 na Vila Belmiro. Para mim, o melhor jogo da quarta-feira em termos de qualidade e também de espetáculo. E o que marcou essa partida foi a provocação do Santos nas redes sociais. Daqui a pouquinho vou te mostrar o vídeo que o Santos fez para zoar o Sampaoli, técnico do Atlético Mineiro, que de acordo com o Peixe pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você vai entender essa história daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar sobre o jogo que foi marcado pela expulsão do Rafael aos 15 minutos do primeiro tempo. O goleiro do Atlético saiu para tentar cortar uma bola do Marinho, acabou acertando o atacante santista e a partir daí tudo mudou. O Atlético, que começou bem a partida, precisou abrir mão um pouquinho dessa ofensividade por conta da mudança no gol. O Vitor acabou entrando e o Vitor, que não jogava há mais de 6 meses, teve uma péssima atuação. O primeiro erro mais grave do Vitor se deu aos 21 minutos da etapa inicial, quando o Arthur Gomes bateu fraco e o Vitor acabou engolindo um frango. Pouco depois, aos 34, o Atlético até respondeu.
o Sacha conseguiu interceptar um passe do Jobson, carregou a bola e tocou para Alan Franco, garantiu o gol do empate. Mas ainda no primeiro tempo, aos 38, depois de uma bonita jogada do Santos, o Marinho, sempre o Marinho, acabou empurrando a bola para dentro do gol e fez com que o Peixe fosse para o intervalo, vencendo por 2-1. Ainda houve tempo na etapa final para mais um gol do Marinho em cobrança de pênalti, pênalti que ele mesmo sofreu depois de uma disputa com o Júnior Alonso. O árbitro de vídeo foi chamado e acabou marcando esse pênalti. Vitória fundamental para o Peixe, a principal vitória do Santos sob o comando do Cuca contra o melhor adversário entre todos aqueles que perderam recentemente para o Santos. O Peixe pulou para a sexta colocação com 14 pontos ganhos, o Atlético se manteve com 15 e nesse momento ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, se ficou faltando falar sobre a provocação que eu te contei, né? Assim que a partida acabou, o Santos divulgou na Santos TV um videozinho de 1 minuto com direito a uma música da Beth Carvalho que fala de traição, numa clara alusão a Jorge Sampaoli, que rescindiu seu contrato com o Santos e cobra na justiça 10 milhões de reais. Cheguei a te contar sobre esse processo de 10 milhões nesse vídeo. E reparem também no finalzinho, com o ciclista que acaba tomando um baita tombo, mais uma provocação ao Sampaoli, que enquanto morava em Santos, tinha o hábito de andar pela cidade de bike. Bora falar sobre o Fla-Flu, que colocou o Flamengo entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Se você olhar a tabela de classificação nesse momento, vai ver o Flamengo na segunda posição, mas com os mesmos 17 pontos do Internacional. O Inter até tem um jogo a menos, mas só está na frente do Flamengo por conta do saldo de gols. O saldo do Inter é de 8 contra 2 gols de saldo do Flamengo. Ambos têm 17 pontos conquistados, 5 vitórias, 2 empates, uma derrota para o Inter, 2 derrotas para o Flamengo. Foi a quarta vitória consecutiva do Flamengo sob o comando de Domenech Torrent. Vitória por 2-1 contra o Fluminense no Maracanã, num jogo em que o placar não mostra o que foi a partida. O Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Primeiro tempo extremamente tranquilo, gol do Felipe Luiz, gol do Gabigol. Segundo tempo o Flamengo desperdiçou boas oportunidades, em alguns momentos até me pareceu usar um pouquinho do preciosismo, poderia ter matado a partida, e no finalzinho, já nos acréscimos, o Digão de cabeça, sempre de cabeça, o Flamengo tem apresentado problemas com a bola aérea, o Digão acabou descontando 2-1, não dá nem para dizer que o Flamengo tenha tomado algum susto nos minutos finais. Como eu te disse, a quarta vitória seguida e uma baita freguesia contra o Fluminense. Nesse ano foram 6 confrontos, 4 vitórias do Flamengo, 1 empate e só uma vitória do Fluminense. O Fla ainda foi campeão carioca em cima do Fluminense. Nos últimos 10 confrontos, o Fluminense conseguiu vencer o Flamengo apenas uma única vez. Flu emplacou a terceira partida sem vitória no Campeonato Brasileiro, até por isso deu uma estacionada. Nesse momento ocupa a 9ª colocação com 11 pontos conquistados. Te confesso que depois do início ruim do Flamengo sob o comando do Domi, imaginei que o Fla precisasse de mais tempo para alcançar a ponta, mas os adversários da parte de cima da tabela têm tropeçado e o Flamengo, com essas 4 vitórias, saiu da zona do rebaixamento para a primeira colocação, ainda que de forma dividida com o Internacional, que ainda entra em campo nessa quinta-feira. Ele recebe o Ceará a partir das 19h15. Por falar no Ceará, é o próximo adversário do Flamengo. O Flamengo ainda enfrenta o Ceará no Castelão antes de voltar a jogar pela Libertadores da América. Tem o melhor time, tem o melhor elenco e mesmo não gostando do trabalho do Domi, essa é uma avaliação minha, acho que o Flamengo continua sendo bem favorito à conquista do título do Campeonato Brasileiro. Bora te atualizar agora sobre as coisas do mercado. Quero começar contando para você sobre Miguel Ángel Borja e a possibilidade dele voltar ao Palmeiras nos próximos dias. Essa especulação surgiu nas redes sociais. Recentemente fui conversar com uma pessoa muito próxima ao presidente Maurício Gagliotti, que me assegurou que está descartada a chance de o Borja virar reforço do Palmeiras. Virar reforço é modo de dizer. Tudo que o Palmeiras não gostaria é de ter o colombiano nessa temporada e isso não vai acontecer. O Palmeiras conversou recentemente com o Júnior Barranquilla e ouviu que o time colombiano vai cumprir o contrato de empréstimo até dezembro. A grande novidade em cima dessa história é que o Júnior já decretou, já anunciou que não ficará com o Borja em definitivo, descartou a possibilidade de comprar o jogador. Havia 2 cláusulas no contrato que obrigariam o Júnior Barranquilla a comprar o Borja. Uma delas, se ele disputasse 73% das partidas, a outra se marcasse 23 gols. Por conta da pandemia do coronavírus, o impacto foi gigante nos cofres do Júnior Barranquilla, que não tem grana para comprar o Borja, e também no calendário. O time tem jogado muito pouco e o Borja tem só 10 partidas até aqui pelo Júnior Barranquilla com 4 gols marcados. Vai cumprir o período de empréstimo até dezembro e vai ser devolvido ao Palmeiras, que vai passar a ter um baita problema. Isso porque o contrato do Borja com o Palmeiras termina em dezembro de 2020.
2021, ou seja, o Palmeiras vai ter apenas um ano para tentar recuperar os 33 milhões de reais investidos na contratação do atacante. Se não conseguir, pode perder o jogador de graça a partir da metade do ano que vem. Ele ficaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer interessado, deixando o Palmeiras em dezembro do ano que vem. E aí o Verdão vai ter de desembolsar 33 milhões de reais para cobrir um empréstimo feito pela Crefisa, um baita prejuízo à vista por conta do Borja. Quero fechar o vídeo te contando que história é essa de que Juliano, meia super analisado por vários clubes brasileiros, estaria rescindindo seu contrato com o Al Nassr. Algumas semanas atrás, de fato, o Juliano foi à FIFA requerendo 5 meses de salários do Al Nassr, time da Arábia Saudita. Só que os sauditas acabaram fazendo esse depósito dos 5 meses, cerca de 7 milhões e meio de reais foram depositados na conta do jogador brasileiro. Com isso, o Juliano tirou a ação na FIFA e me surpreendi com uma série de boatos que surgiram ao longo da quarta-feira em relação a essa rescisão do contrato. Fui checar com uma pessoa que é muito próxima do advogado do Juliano para saber o que há de verdade nessa história. E o advogado assegurou que nem se discutiu a possibilidade de uma rescisão do contrato, até porque o meia brasileiro tem mais uma temporada de vínculo com o Al Nassr. O contrato só termina em junho do ano que vem, ou seja, da parte do Juliano não há qualquer possibilidade, pelo menos nesse momento, de discussão a respeito da rescisão do contrato. Existem alguns fatores que podem ter ajudado a aumentar esse boato. Primeiro deles, a contratação do Pity Martinez, meio atacante argentino que chega por 18 milhões de dólares. Ele poderia chegar para ocupar a posição do Juliano. O Papo Gomes, outro atleta que pertence ao Atlanta United, também está na mira do Al Nassr. Com 2 contratações estrangeiras, poderia de fato diminuir o espaço do Juliano, embora o Juliano tenha papel extremamente importante no time. Na despedida dessa temporada, em jogo nessa quarta-feira, vitória por 3-2 do Al Nassr, com mais um gol do Juliano. O Juliano termina a temporada com 36 partidas e 14 gols marcados. O Al Nassr terminou como vice-campeão saudita, o título ficou com o Al Hilal, que somou 8 pontos a mais do que os 64 pontos do Al Nassr. Essa possibilidade de rescisão do contrato do Juliano também ganhou um pouquinho mais de força a partir do momento em que vários torcedores do próprio Al Nassr entraram na conta do Juliano para agradecer aos serviços prestados. Mas repito, de acordo com uma pessoa muito próxima do Juliano, nem se discutiu a possibilidade de uma rescisão do contrato, só se o Al Nassr está preparando alguma rescisão a partir do desejo do clube, e aí vai ter de indenizar o Juliano em relação a esse último ano de contrato, o que poderia ser uma ótima notícia para Grêmio, Internacional, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim, vários clubes brasileiros que já andaram especulando sobre a possibilidade de contratação do jogador. Me esqueci de falar do Atlético Mineiro. O Atlético foi um dos clubes que mais quiseram contratar o Juliano, mas a partir do momento em que o Al Nassr pagou os 5 meses de salários atrasados, o Atlético entendeu que não tinha condição de contratar, de tirá-lo do Al Nassr. Bom, pessoal, eram essas todas as informações, opiniões e impressões que eu queria dividir com vocês sobre a rodada da quarta-feira e as últimas do mercado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que pintar vídeo novo ou live. Para fechar, vire membro do canal do Nicola e participe do bolão exclusivo que a gente preparou para dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Se você gosta também do Cartola FC, vire membro do canal, tem uma liga exclusiva que vai dar uma série de prêmios para quem mandar bem. Beleza? Abraço, tchau, tchau!